Abençoados, eleitos e amados da graça de Deus, estamos de volta aí, amados, com mais um estudo aí, amém? Estive aí 2 semanas aí, sumido aí das redes sociais, porque eu estava aí doente, peguei uma gripe muito forte, né? E andei sumido aí essas 2 semanas para me recuperar. Agradeço a todos vocês que estavam me procurando, a todos vocês que queriam saber da minha pessoa. Muito obrigado, abençoe. Muito obrigado, tá bom? Estou bem melhor agora e vamos aí continuar aí, né? Com nossos vídeos, estudando, nos alimentando dessa verdadeira ceia, né? Que é um alimento espiritual, né? Da palavra da graça de Deus, da palavra da verdade. Então, abençoados, eu vou agradecer algumas pessoas aqui que nesses dias aí têm aí se inscrito aí. Sueli Shimabukuro, Carlos Henrique Silva, Marisley Angélica de Paula. Muito obrigado, abençoados, por ter se inscrito aí no canal. Muito obrigado. Vocês são muito importantes para esse canal, tá bom? Continue aí se inscrevendo, continue enviando pessoas para se inscrever, né? Continue aí indicando esse canal para mais pessoas. Não esqueça nunca de dar os seus likes aí, tá bem, amados? E o tema desse estudo aqui é: os 4 evangelhos não são de Jesus. Os 4 evangelhos não são de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 evangelhos não são de Jesus. Irmão André, o que você está falando? Irmão, eu peço a vocês que, antes de verem o título, né, o tema do estudo, eu sempre boto a capa, né, personalizada, sempre boto a capa personalizada, né, com o título do estudo. Eu peço a vocês que, antes de vocês julgar o tema, o título do estudo, peço a vocês que ouçam primeiro os vídeos, tá bom? Tem pessoas que julgam pelo tema e não sabem nem o que eu vou dizer ali e já entra ali fazendo seus comentários ali, que não tem muita coisa a ver não, tá, abençoados? Então, ouça o estudo primeiro, né? Ouça o estudo primeiro, para vocês poderem entender ali o que está querendo realmente ali dizer, o que eu estou querendo dizer. Um recadinho aí para um irmão aí que vive me refutando, não gosta das coisas que eu ensino aqui, não concorda com as coisas que eu ensino. Você tem todo o seu direito de não concordar, meu irmão. Não vou falar seu nome aqui não, por enquanto, tá bom? Desde que você não passe da conta, tá bom? Por enquanto, estou te respeitando. Entenda a sua posição. Concordo com a sua posição de não concordar com as coisas que eu anuncio aqui. Tudo bem. Cada um tem seu direito de concordar ou não concordar. Mas só essa semana você já viu quase 10 vídeos meus. E se você visse esses vídeos para aprender alguma coisa, aprender a graça de Deus, aprender a revelação do Espírito, porque a revelação do Espírito transcende o escrito. Todos nós somos adultos, todos nós somos maduros na palavra, sabemos que a Bíblia foi mexida várias vezes. Mas a mente de Cristo que está em nós, que nos dá a revelação espiritual para entender todas as coisas. A palavra diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Então, se você ir no pé da letra, no que está escrito no pé da letra, sem entender a mente de Cristo que está escondido por debaixo da letra, você não consegue compreender as coisas. Aí a gente vem aqui falando coisas mais excelentes, vocês não conseguem entender, porque vocês estão se baseando na letra, o que a letra diz. Quando se baseia na letra, você não está se baseando com a mente de Cristo ativada em você. Você está se baseando com a sua sabedoria humana, a sua sabedoria carnal. Amém? Então, abençoados, Cristo muitas vezes diz, muitas coisas eu tenho por vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Nós estamos falando coisas aqui que está escrito na palavra. Apenas estamos, né, eu e vários outros que pregam a graça, apenas estamos aqui dando uma visão mais clara, transcendendo até mesmo o que está escrito. E vocês mesmo assim ainda não entendem. Então, esses 10 vídeos que você viu meu essa semana, só essa semana, hoje é segunda-feira, né? Vamos botar semana passada, né? Até ontem, você viu um vídeo meu. Ontem você viu 3 vídeos. Semana passada você viu 10 vídeos meu. Se você visse esses vídeos para tentar aprender com a visão espiritual, meu irmão, você estaria entendendo muita coisa sobre a graça de Deus. Você ainda não entende nada da graça de Deus. E outra coisa, meu irmão, vou falar uma coisa aqui que você vai saber com quem que eu estou falando. Você diz, você acha que pastor é somente Cristo, mas você se intitula no seu canal como ministro. Sim, eu sou um ministro de Deus. Eu sou um ministro da palavra e da graça de Deus. Agora, meu amado, ministro é uma coisa, pastor é outra. Amém? A Bíblia nos põe, às vezes, figurativamente, nos põe como ovelha. Pastor cuida da ovelha. Pastor guia a ovelha pelo reto caminho. Pastor alimenta a ovelha com alimentos saudáveis. Entendeu? O pastor está sempre ali, tomando conta, protegendo a ovelha. Esse é o pastor. Que quando a ovelha é atacada, o pastor dá sua vida para proteger a ovelha. Isso é pastor. Ministro é outra coisa. Ministro é uma espécie de porta-voz do pastor. Amém? Ministro leva a palavra do pastor adiante a mais pessoas. Esse é o trabalho do ministro. É pegar a palavra do pastor, o ensinamento do pastor, e levar esse ensinamento a outras fazendas, a outros currais, para que outras ovelhas sejam bem tratadas. Esse é o trabalho do ministro. Está entendendo? Estou te dando assim, em figura de linguagem, para ver se você entenda. Amém, amados? Então, você quer muitas vezes me refutar com coisas que você nem entende. Então, meu irmão, você é um abençoado. Te amo de coração como irmão em Cristo. Mas vou te fazer uma pergunta. Se você não acredita, não concorda nas coisas que eu anuncio aqui no meu canal, por que você vê meus vídeos? Faço-vos apenas essa pergunta. Por que você vê meus vídeos se você não concorda com as coisas que eu ensino aqui? Tá bom? Fica aí essa dica aí. Pessoas ficam mandando mensagem aqui, né? Mas estão participando. É isso que eu gosto, amado. Que vocês participem. Participem mesmo, abençoados. Participem. Vocês aí que é apenas ouvinte, participe.
Faça seus comentários. Vocês aí que estão aí me ouvindo, né? Por um bom tempo ainda não se inscreveram no canal. Se inscrevam aí no canal para ajudar o crescimento desse canal. Participe mais, abençoado. Quer conhecer a graça mais a fundo? Entre em contato comigo. Meu WhatsApp está sempre aqui embaixo na descrição do vídeo. Amém? O chat ao vivo dos meus vídeos que é postado estão sempre liberado para todos. Eu não faço restrição no chat. É liberado para todos. As pedras de tropeço e para aqueles que querem realmente aprender. Um dia uma irmã falou, estava no chat ao vivo aí eu falei pedra de tropeço, escrevi, pedra de tropeço. Aí uma irmã me perguntou, o que é isso aí? Irmão, é pedra de tropeço, não entendi. São aquelas pessoas que entram ali para bagunçar o negócio. Se introduz no meio ali para bagunçar. Não gosta do que está sendo falado, não entende do que está sendo falado, vê de querer aprender, entra para ficar mandando mensagem, atrapalhando as pessoas que querem aprender. Isso são pedras de tropeço. Então, toda vez que eu falo pedra de tropeço, pode ver que tem um desses aí no meio aí. Amém? Vê de querer aprender e querendo bagunçar. Entendeu? Então, abençoados, esse vídeo será mais um vídeo para mais uma crítica desses que não querem entender nada, acham que sabe, segundo sua sabedoria carnal, segundo a letra, e gostam de nos refutar. Esse aqui é mais um vídeo. Os 4 evangelhos não são de Jesus. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, não são de Jesus. Amém? São livros históricos abençoados. São livros históricos que pertencem ao Velho Testamento. Aí muitos dizem, não, o Velho Testamento acabou em Malaquias. O Velho Testamento acabou em Malaquias. Tem 400 anos aí até o Novo Testamento ser escrito. Isso é mentira. Isso é mentira, eu posso provar para você rapidamente aqui com clareza. Não vou fazer isso hoje para não fugir desse vídeo aqui. Uma outra hora eu vou falar sobre isso aí. Tá bom? Mas esses 4 evangelhos, ele pertence ao Velho Testamento. O Novo Testamento veio a partir de quem? De Cristo. A partir de Cristo. A partir da morte de Cristo no madeiro. A partir da morte de Cristo no madeiro. Ali foi a porta para a entrada do Novo Testamento. Enquanto Cristo estava em carne e osso, carne e sangue, que a Bíblia diz, né? Entre, né, aqueles discípulos ali, ele não podia dar o seu evangelho com clareza. Ele falou muitas coisas, sim, entre figuras de linguagem, entre parábolas, mas com clareza ele não falou do seu evangelho, porque ele não podia. Ele não podia fazer isso, eu vou te explicar por quê. A palavra evangelho, abençoados, ela não se refere apenas aos 4 livros, Mateus, Marcos, Lucas, João, ou o evangelho do Cristo, né? Que chamamos de evangelho de Cristo. Um abençoado aí que disse pregar graça, falou, não, 5 evangelhos. Não, não tem 5 evangelhos. Evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, falam a mesma coisa, então são um evangelho. João também fala a mesma coisa. Não é sinótico porque a linguagem que é usada em João é uma linguagem diferente. Então saiu fora do chamado sinótico, né? Mas é um evangelho só. É um evangelho só registrado, né, por Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas, na verdade, são mais de 80 evangelhos. Você sabia disso?
São mais de 80 evangelhos. Mas o bispo Atanásio de Alexandria resolveu deixar só esses 4 evangelhos. Muitos outros livros foram tirados da Bíblia por força e vontade da própria igreja primitiva. Mas a palavra evangelho, ela existe há muito tempo, pessoal. Muito antes dos evangelhos existirem, já existe a palavra evangelho. Os judeus antigos, os judeus já falavam nessa palavra. Na língua deles, hebraica, Bessorar. E tem uma gente, eu fui lá no livro de 2 Samuel 4:10, um livro que foi escrito há mais de 1000 anos, né? 1000 anos antes, né? Dos 4 evangelhos. E lá a palavra diz assim, é uma história que não tem nada a ver com o que eu vou dizer aqui nesse estudo, mas é só para mostrar para vocês que essa palavra evangelho já existe, né, há muito tempo. Então está escrito, quando o homem me disse que Saul estava morto, pensando que me trazia boa notícia, boas novas, amém? Boas notícias, boas novas. Esta passagem no hebraico está Bessorar. Eu tenho essa passagem em hebraico. Na tradução hebraica está Bessorar. Eu o agarrei, eu o matei em Ziclac como recompensa pela notícia que trouxe, pela Bessorar que trouxe. Bessorar significa notícia. Bessorar significa boas novas. Um recado novo. Amém? Uma notícia nova. Vem de Evangelion, do grego, que significa boas novas, boa notícia. Evangelho, do grego, traduzido por português, evangelho. No hebraico, Bessorar. Então esse livro aqui, ele tem mais de 1000 anos antes dos evangelhos ser escritos. Estou querendo mostrar para vocês que a palavra evangelho não se refere apenas aos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João. Não, abençoado. Evangelho é uma coisa simples. Evangelho é uma coisa que significa uma notícia nova, uma boas novas, uma notícia nova, um recado novo. Quando um rei tinha que dar uma notícia, um recado para outro rei aliado, ele mandava ali, né, um mensageiro, e esse mensageiro chegava lá com a Bessorar, chegava lá com as boas novas, chegava lá com as notícias que o rei dele queria mandar para o outro rei. Significa o quê, irmão André? Que Mateus, Marcos, Lucas e João são evangelhos? Sim. São boas novas? Sim. São boas notícias? Sim. Mas são evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Não é de Cristo. Não é de Cristo. E qual evangelho você deve seguir? O evangelho do Cristo ou o evangelho dos homens? Evangelho do Cristo ou o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João? Qual o evangelho que devemos seguir? O evangelho do Cristo, que foi dado apenas para Paulo de Tarso na estrada de Damasco. Paulo cresceu e aprendeu aquelas notícias, aquelas boas novas que o Cristo glorificado na estrada de Damasco estava anunciando para ele. Ali, né, ele encontrou com Barnabé, que se juntaram e iniciou Paulo e Barnabé ensinando o evangelho do Cristo, o evangelho do reino, o evangelho da graça de Deus. Amém? E Paulo, a respeito daqueles outros apóstolos que já existiam antes dele, Paulo, com respeito a eles, quando recebeu esse evangelho,
foi lá ter com eles. Em respeito, Paulo foi lá falar com eles, foi lá conversar com eles, em respeito. E Paulo fala em 2 Gálatas 2, 6, 9, Paulo fala: quanto ao que pareciam influentes, quanto aos que pareciam influentes, Paulo está falando das colunas da igreja, dos apóstolos anterior a ele. A coluna da igreja que era Tiago, Pedro e João. Então, Paulo, como ele estava mais tempo do que Paulo ali no ministério da pregação, Paulo falou: esses homens são influentes. Vou lá falar com eles que eu recebi um evangelho aí do Cristo glorificado. Apareceu para mim lá na estrada de Damasco. Então, Paulo disse aqui que eles pareciam influentes. Pareciam influentes. Pareciam conhecedores. Mas Paulo viu depois que não eram. Quanto aos que pareciam influentes, o que era então antes de mim, diz Paulo, não faz a diferença para mim. Deus não julga pela aparência. Tais homens influentes não me acrescentaram nada. Ou chamados influentes, né? Não me acrescentaram nada. Então, as pessoas falam para mim: irmão André, pastor fulano, pastor cicrano, não vou falar o nome deles aqui, mas vocês conhecem muitos aí, como eu conheço. Está aí 30, 40 anos aí, e você chega agora aí. Não cheguei agora, já estou mais de 25 anos já, tá? Não estou chegando agora. Mas para quem não me conhece, meu canal tem 5 anos apenas, vai fazer 5 anos. Então você está chegando agora e está querendo dizer ao contrário desses homens que estão aí 20, 30, 50 anos de ministério? Amém? Então Paulo chegou nessa época, a mesma época que nós estamos chegando, meus irmãos. Então, quando esses homens, esses pastores que estão aí há 40, 50 anos aí nos seus ministérios, quando pareciam influentes, eu conversei com eles sobre a graça de Deus. Me parecia influente, um homem culto, um homem inteligente, me parecia influente. Eu fui conversar com ele. Ele me disse: mas, irmão André, se eu falar essas coisas, os irmãos vão sair da igreja, não vão ficar na igreja. Não, meu amado. Isso não vai acontecer. Sabe por quê? Você é um bom ministro de Cristo. Você sendo um bom ministro de Cristo, você vai saber conduzir a palavra, mostrando para eles que, bom, ontem eu estava errado. Mas Cristo está nos revelando boas notícias. Cristo está nos revelando verdadeiramente as suas boas novas. Cristo está nos revelando hoje o seu verdadeiro evangelho. Nós vivíamos lá no passado seguindo evangelhos de homens. Mateus, Marcos, Lucas, João. Homens. Mas Cristo hoje está nos ensinando o evangelho do Cristo. O seu evangelho que deu o apóstolo Paulo na estrada de Damasco para os gentios, porque os judeus não aceitaram. Então, Yahweh já dizia através dos profetas que tiraria de um povo e daria para outro. Tiraria o conhecimento, tiraria o seu evangelho, as suas boas novas dos judeus e daria um outro povo que produzam os respectivos frutos. Os judeus não estavam produzindo respectivos frutos,
do Espírito, da graça de Deus, pois são ligados à religiosidade, são ligados à religião. Os pastores de hoje não estão produzindo os respectivos frutos, a qual é a vontade de Deus, porque estão ligados a ministérios, a cargos ministeriais, né? A religiosidade, entendeu? Se fazendo de santo quanto a carne não pode se santificar, visando mais o lucro do que o conhecimento, a sabedoria. Muitos lugares desse aí ensinando sacrifícios, tem que sacrificar, tem que se humilhar, tem que ir lá no monte buscar, tem que jejuar. Você não tem que fazer nada disso, meu irmão. Você não tem que fazer nada disso. Primeiro que você não é judeu. Isso são normas para os judeus. Eram obrigações para os judeus? Eram. Não é mais. Nem os judeus de hoje não é mais para fazer essas coisas. Eram obrigações para os judeus. Segundo, você não é judeu. Você é cristão. E a lei não foi ordenada para cristão. Foi ordenada para judeus. Os gentios não poderiam participar da lei. Gentio não poderia entrar no templo. Gentio não poderia se aproximar, né, de um... Deixa eu parar aqui, está tocando seu corpo. Gentio não poderia se aproximar do judeu. Judeu não poderia tocar na mão de um gentio. Havia uma parede de separação entre gentios e Deus. Cristo veio e derrubou essa parede de separação. Hoje somos todos um povo só nos olhos de Deus. Deus hoje vê nós hoje como um só povo. Todos aqueles que crer na sua graça, né, se torna seu filho. Amém? Já era filho antes, mas um filho bastardo, um filho distante. Quando você passa a receber a graça de Deus, crer, você se torna realmente um verdadeiro filho. Não mais filho rebelde, não mais filho distante, não mais filho que não ligava para o pai. Hoje você vai passar a ser um filho verdadeiro, vai agir como filho verdadeiro, depois que você conhece a graça de Deus. Amém? Existia essa divisão, meu irmão. E essa mesma divisão existe hoje. Você só é abençoado se estiver na igreja. Se você não estiver na igreja, cuidado, que está dando brecha para Satanás. Se está na igreja, tem que cumprir todos os rudimentos da igreja, inclusive o dízimo, que é o principal da igreja hoje, infelizmente. Então, meus amados irmãos, esse é o evangelho da lei. Esse é o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas, João. E Paulo está falando aqui que foi ter com um tipo de homens igual a esses. Falando, não, eu recebi do Cristo glorificado na história de Damasco o evangelho do Cristo. Mateus, Marcos, Lucas, João, não é o seu evangelho, não. Tem que ser dado ao povo o evangelho do Cristo. O que eu recebi. E Paulo, achando que esses homens eram de influência, que iam entender ele, foi ter com eles em respeito. E Paulo disse que eles nada acrescentaram. Nada acrescentaram, porque eram religiosos demais. Pelo contrário, reconheceram que a mim havia sido confiado a pregação do evangelho aos incircuncisos. Essa palavra reconheceram, essa palavra não está correta. Porque se eles tivessem reconhecido, teriam apoiado Paulo. Mas eles não apoiaram Paulo. Você pode ler, estudar o evangelho
que eles não apoiaram Paulo. Sim, deram muito trabalho para Paulo. Apoiar uma pessoa é você abraçar a causa daquela pessoa. Eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Eles foram contra Paulo até o fim. Pedro só se converteu à graça de Deus quase no fim da sua morte. Tiago, que era irmão de Jesus, nunca se converteu à graça que Paulo pregava do próprio Cristo glorificado. João foi o único que entendeu sobre a graça de Deus, mas não pregava claramente a graça de Deus. Amém? Entre nós hoje tem muitos assim. Tem muitos assim no nosso meio. Gosta da graça de Deus, mas não abraça a causa. Né? Então, Paulo está falando, pelo contrário, esse reconheceram aqui, né? Não concordo com essa palavra, porque se tivesse reconhecido, teria abaçado a causa de Paulo. Eles entenderam sim que Paulo tinha um evangelho para pregar aos incircuncisos, assim como a Pedro aos circuncisos. Então ele sabia que Paulo estava com o evangelho para ser pregado aos gentios. Amém? E ele estava com o evangelho para ser pregado aos judeus. Pois Deus que operou por meio de Pedro como apóstolo aos circuncisos, também operou por meu intermédio para com os gentios, para com os incircuncisos. Reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, reconhecendo a graça que me foi concedida, por isso que as pessoas me criticam, por isso que as pessoas gostam de me refutar, porque tem algumas palavras que eu não concordo, como reconhecendo que a mim havia sido confiada a pregação do evangelho. Essa palavra reconhecendo, eu não aceito essa palavra. Como também reconhecendo a graça que me foi concedida. Porque eles não conheceram a graça, meus amados. Eles não reconheceram, porque se tivesse reconhecido, teria abraçado a causa de Paulo e Barnabé. Não. Eles lutaram com os dois muitas vezes. Muitas vezes. Houve atrito entre eles. Reconhecendo a graça. Eles não reconheceram a graça. Tanto não reconheceram a graça que Tiago, que fazia parte da coluna, esse Tiago que já se fala do Tiago, irmão de Cristo, porque o primeiro Tiago, que fazia parte da coluna, morreu, né? Eu acho que foi o Tiago maior, foi morto. E esse Tiago, que é irmão de Cristo, que é o Tiago o Justo, que tinha o Tiago maior, o Tiago menor e Tiago o Justo. O Tiago maior morreu. O Tiago o Justo, que era irmão de Cristo, assumiu o local do outro Tiago. Assumiu o local do outro Tiago. Passou a fazer parte da coluna, que era Pedro e João. Porque o outro Tiago tinha morrido. Mataram, né? E Herodes matou ele. Então, esse Tiago passou a tomar lugar como irmão de Cristo. Ele nunca aceitou a graça que Paulo pregava, que tinha vindo do próprio Cristo glorificado. Então, eles não reconheceram a graça. Eles não reconheceram e não conheceram a graça. Então, às vezes, eu sou contra essas palavras mal compiladas. Mal compiladas. Entendeu? Então, eu sou criticado muitas vezes por causa disso aí. Então, reconhecendo a graça que me foi concedida, Tiago, Pedro e João, tidos como coluna, ele era tido como coluna da igreja, estenderam a mão direita a mim, a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devíamos dirigirmos aos gentios e eles aos incircuncisos. Esse concordaram aqui, eles queriam se livrar de Paulo e Barnabé,
Isso que estava acontecendo aqui. Eles queriam mais é se livrar mesmo de Paulo e do Barnabé. Esses caras ficam pregando coisas ao contrário aí. Vamos livrar desses caras aí, vamos reconhecer, dizer que estamos reconhecendo isso aí, e vamos deixar esses caras para lá. Estenderam a mão direita a mim e Barnabé em sinal de comunhão. Amém? Não significa que eles estavam concordando com o que Paulo e Barnabé estavam pregando, não. Significa para que não haver atrito, vamos deixar esses caras para lá. É que muitos daí do sistema religioso faz. Em vez de querer aprender a graça de Deus, aprender o verdadeiro evangelho do Cristo, amém? Muitos deles ficam aí refutando. Outros, deixa esses caras para lá. Porque se isso aí for certo, isso aí vai, né? Vai crescer, vai. Se for mentira, vai acabar. Entendeu? É assim que eles pensam. Eles se baseiam na Bíblia. Né? E a Bíblia fala isso aí, não sei se foi Gamaliel, não sei. Que se a obra de se queimar, né? Palha, pedra, fêmur, né? Se queimar, é porque não era uma obra verdadeira, né? Então, Gálatas 1, 8, 9, Paulo diz: mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além que já vos tenho anunciado, seja anátema. Paulo está falando. Eles não concordaram comigo. Eles queriam, na verdade, nos deixar de lado. Estender a mão a Paulo e Barnabé em sinal de comunhão significa: vamos estender a mão para esses caras aí e vamos deixar isso para lá. Deixa eles pregar o que eles querem para lá. Não vamos entrar em atrito. É isso que aconteceu, meu amado. Eles não reconheceram a graça de Paulo, não. Não reconheceram, não. Não compreenderam a graça de Deus, não. Esses que eram a coluna da igreja, aqui, Tiago, João e Pedro, nunca pregaram a graça de Deus. Quando Pedro começou a entender a graça de Deus, já estava quase no final de sua vida. Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando Lucas começou a entender a graça de Deus, foi quando Paulo já estava preso em Roma, quase se aproximando de sua morte. Foi morto em 68. Mateus, Marcos, nunca seguiram Paulo. Nunca seguiram Paulo. Nunca reconheceram aquilo que Paulo estava pregando. E existem vários versículos bíblicos aí mostrando isso aí. Que eles viviam um evangelho para a lei. O evangelho, né, da circuncisão, que é o evangelho da lei. O evangelho para os judeus. O evangelho para homens religiosos. Paulo pregava o evangelho do Cristo, que é o evangelho para o Espírito. O evangelho para o Espírito. É isso que a graça de Deus é. Então, Paulo está falando que ainda que nós mesmos, ou o anjo vos anuncia um outro evangelho, além que eu vos tenho anunciado, qual é o evangelho que Paulo estava anunciando? O evangelho do Cristo, que recebeu lá da estrada de Damasco. As boas novas, boas notícias, as palavras inefáveis que ele fala. Palavras inefáveis ao homem referir. Eram palavras que o homem não entendia. E Cristo revelou para Paulo. E Paulo começou a pregar esse evangelho. Paulo começou a fundamentar. E hoje estamos edificando sobre esse fundamento de Paulo.
Amém? Assim como eu vou disse, agora de novo também vou digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além de que já recebeste, seja anátema. Se alguém anunciar outro evangelho que não seja de Cristo, outro evangelho, um evangelho de homens, o evangelho de Mateus, de Marcos, Lucas e João, e não de Cristo, seja anátema. Então Paulo quis dizer, quem morreu por vocês no madeiro? Foi Mateus, Marcos, Lucas, João? Quem se sacrificou lá? Foi Mateus, Marcos, Lucas, João? Foi Cristo. Então, qual é o evangelho que devemos seguir? O evangelho de Cristo. Não o evangelho dos homens, mas o evangelho de Cristo. Então, vocês devem seguir o evangelho de Cristo. A graça de Deus. E se alguém lhes vier, né, vos ensinar outro evangelho que não seja de Cristo, seja anátema. Se nós mesmos amanhã, de repente, virarmos e começarmos a pregar o evangelho da circuncisão, não nos dê ouvido. Não nos dê ouvido. Se estivermos ensinando o evangelho de Cristo, vamos estudar junto e vamos crescer e aprender. Mas se eu trazer aqui, eu, o irmão André, trazer aqui o evangelho que é da lei, não me ouve. É isso que Paulo estava dizendo aqui. Se alguém vos anunciar outro evangelho, se nós mesmos ou alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, além do que Cristo me deu lá na estrada de Damasco, seja anátema. Amém? Seja anátema. Então, abençoados, o evangelho de Cristo não é de Mateus, não é pregado por Mateus, Marcos, Lucas, João. O evangelho de Cristo é pregado somente para Paulo de Tarso. O evangelho de Cristo está somente nas epístolas de Paulo. Amém? O evangelho de Cristo, abençoados, ele ensina para você a graça de Deus em espírito perfeito. A graça de Deus que transcende toda a escrita de Mateus, Marcos, Lucas, João. Amém? Cristo não poderia dar o seu evangelho, porque a Bíblia nos ensina que um evangelho o evangelho só tem validade na morte do testador. Enquanto o testador estiver vivo, estou procurando aqui, Hebreus 9, vamos começar 9:15. Vamos começar 9:15. Hebreus 9:15. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Morreu para resgatar, né, os irmãos lá da primeira aliança, os judeus que transgrediam a lei. No caso de um testamento, Hebreus 9:16, no caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. Tá vendo? Para um testamento ter validade, tem que ter comprovação da morte do testador. Pois um testamento só é válido no caso de morte, uma vez que nunca vigora enquanto está vivo o que fez. Enquanto o testador estiver vivo,
O testamento não pode ter validade legal. Por isso que Cristo, quando estava entre eles, em carne e sangue, como diz a Bíblia, não disse o seu evangelho. Porque não poderia ter validade legal, porque ele estava vivo, estava presente junto com eles, andando junto com eles, bebendo, comendo. Quando ele morreu no madeiro, no ano 33, 3 anos depois, 3 anos depois, no ano 36, ele encontrou com Paulo lá na estrada de Damasco e deu suas boas novas, deu o seu evangelho a Paulo de Tarso. E Paulo de Tarso veio fundamentando e hoje estão edificando sobre esse fundamento. O evangelho de Cristo está na epístola de Paulo. Paulo foi o único que recebeu o evangelho da graça. Por essa razão, Mateus, Marcos, Lucas e João nunca e jamais foram o evangelho do Cristo. São o evangelho de Mateus, são o evangelho de Marcos, são o evangelho de Lucas e são o evangelho de João. Mas não é o evangelho do Cristo. Não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo foi dado a o apóstolo Paulo. Que Cristo, enquanto vivo, não poderia dar o seu evangelho, porque nós lemos aí que um testamento, um evangelho, um testamento, uma boa nova, só tem validade legal na morte do testador, daquele que o fez. Amém, abençoados? Então, Mateus, Marcos, Lucas e João não é evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus, de Yahshua HaMashiach, do Cristo, como queiras chamar, estão na 14 epístola de Paulo. Amém? E é essa que nós estamos aqui. Eu, o irmão André e vários outros irmãos, estamos aqui anunciando a cada dia para vocês aqui. Amém? Então, espero que vocês tenham entendido aí. Fico por aqui. Ouça esses vídeos 1, 2 vezes. Anote aí, estude. Né? Visite o canal do meu irmão Carlos Antônio Gomes. Visite o canal aí do meu irmão Ivanilson Cruz. Meu irmão Neilton Cardoso. Amém? E declaro a mente de Cristo ativado em todos vocês, meus amados, meus irmãos, para que possamos crescer a cada dia no amor e na verdade dessa graça maravilhosa que nos foi revelada. Amém? Então, até a próxima. Se você está me vendo a primeira vez, eu sou o irmão André Palhares, sou aqui da cidade de Barra de Piraí, do estado do Rio de Janeiro. Se quiser conversar comigo para aprender essa graça, fazer uma amizade mais profunda, o número do meu WhatsApp está aqui embaixo. Amém? Se não é inscrito no meu canal, se inscreva aí, abençoado. Ajude o canal do irmão André Palhares. Ajude esse canal a crescer para que eu possa estar aqui levando esses conhecimentos a cada dia a mais pessoas. Amém? Então, muito obrigado. Até a próxima. Graça e paz.